Olá, eu me chamo Renata Xavier, eu sou uma das professoras aqui no Seminário Teológico Carisma e para mim é uma honra poder estar aqui hoje trazendo para você um pouquinho dessa matéria que transformou a minha vida quando eu fui uma aluna no Carisma. Então eu espero que te abençoe também e que te deixe aí com um gostinho de quero mais para você voltar e ser uma aluna aqui conosco no Carisma. Bom, nós vamos estar falando a respeito de realidades da nova criação. Mas para nós falarmos de uma nova criação, precisamos entender que houve uma criação antes. Essa criação, essa primeira criação, está relatada ali no livro de Gênesis, no capítulo 1, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Essa palavra imagem, no original hebraico, ela significa formato, réplica, traço de família. Olha que interessante. Na concordância Strong's, essa palavra imagem, ela é traduzida como exata semelhança. Isso me diz, então, que o homem ter sido criado imagem de Deus significa que o homem se pareça com Deus em sua exata semelhança. Agora eu te pergunto, que exata semelhança é essa? A palavra diz em João, no capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Se Ele então cria um ser à sua exata semelhança, isso me diz, em primeiro lugar, que o homem ele foi criado um ser espiritual, porque Deus é Espírito. Gente, a gente precisa entender que o homem ele é constituído de três partes, corpo, alma e espírito. A gente vê isso muito claro no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo. Ou seja, somos constituídos dessas três partes. O problema é que a gente às vezes é muito familiar com a nossa alma, que é o nosso intelecto, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e o nosso corpo, que é esse corpo físico. E a gente se esquece da parte mais importante, que é o nosso espírito. Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, na sua exata semelhança, então eu entendo que eu sou um espírito. Eu sou um espírito, eu possuo uma alma e eu habito num corpo. O problema é que, como a gente às vezes não sabe quem a gente vai escolher viver a partir da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções ou da nossa carne, do nosso corpo físico. Mas deixa eu te falar, você não é os seus sentimentos, você não é as suas emoções. As suas emoções, os seus sentimentos não são para reger a sua vida. Muito menos a sua carne, o seu corpo físico, o seu desejo carnal. Ele não é para controlar a sua vida, porque não é quem você é. Você é um espírito, portanto, você foi criado para viver a partir do seu espírito. Agora, ser um espírito apenas não faria um homem a exata semelhança de Deus. Sabe por quê? Pega os anjos, por exemplo. Os anjos, eles são seres espirituais, sim? Os anjos são espírito. Eles são a exata semelhança de Deus? Não. Então isso me diz que no momento da criação do homem, houve algo mais. Aconteceu alguma coisa que faz desse ser espiritual se tornar imagem de Deus. A gente vê em Salmo, no capítulo 8, no versículo 5, esse capítulo está falando a respeito da criação do homem. E no versículo 5 ele fala o que é esse homem, o que é essa criação, o que é esse homem feito um pouco menor que Deus, vestido da própria presença e glória de Deus, aleluia. Deus criou um ser o mais próximo de si possível.
A palavra diz que no momento da criação do homem, Deus sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida. Ou seja, naquele momento, Deus estava transferindo para Adão a sua própria natureza. Isso faz com que Adão se torne a exata semelhança de Deus. Adão era a réplica de Deus. Aí eu te pergunto, se Adão, que foi essa primeira criação, foi esse ser criado segundo a exata semelhança de Deus, de modo perfeito, por que então precisou haver uma nova criação? Porque Adão teve um encontro com o pecado. E, gente, a gente precisa entender que quando Adão peca, não foi apenas um ato de pecar, não foi apenas o ato de Adão e Eva pecarem. Naquele momento, no momento do pecado, a natureza do pecado entra no homem. A natureza do pecado entra em Adão. Adão ali perde a natureza de Deus no seu espírito e ganha a natureza de pecado. O problema, gente, que aconteceu ali no Jardim do Éden não foi aquilo que Adão fez apenas. O problema foi naquilo que Adão se transformou, naquilo que Adão se tornou. Adão ali, ele tem algo que acontece no seu interior. Naquele momento, Adão perde a natureza de Deus e assume sobre si a natureza do pecado. Ali, Adão não é mais imagem de Deus. E a gente vai começar a entender que o problema do homem, gente, não está naquilo que ele faz, mas naquilo que ele é. O homem perde por completo a habilidade de permanecer na presença de Deus. Ele perde por completo a habilidade de ter qualquer conexão com Deus. Mas, como nós fomos feitos, essa obra-prima de Deus, Deus vem então, através de Jesus Cristo, paga o preço completo para que nós possamos estar com Ele de novo. Jesus vem e Ele se torna o que nós éramos para que nós pudéssemos nos tornar aquilo que Ele é. E Ele fez isso através da obra de redenção na cruz do Calvário. Na obra de redenção, o Senhor resgata essa natureza. Gente, a gente vê que não havia nada que o homem pudesse fazer para mudar essa condição. Ali, dentro do jardim ainda, a gente vê, no momento que Adão peca, nada muda no seu exterior. Tudo continuou o mesmo, sim? Por quê? Porque Adão era um ser espiritual e aquilo que o pecado fez contra ele foi no seu espírito. Algo acontece no interior de Adão e Adão percebe isso imediatamente. E ali começa então, dentro do jardim ainda, essa saga da humanidade de tentar de alguma maneira fazer algo do lado de fora para consertar aquilo que está do lado de dentro. Adão começa a se cobrir com folhas e tentar cobrir a sua vergonha. E Deus fala: ei Adão, não é assim. Não tem nada que você faça do lado de fora agora que venha arrumar aquilo que aconteceu dentro de você. E então ali ainda no jardim a gente começa a ver uma figura, a revelação dessa obra de redenção. Que seria o quê? Essa obra de substituição. Um inocente morre, sangue é derramado para cobrir a culpa do outro. Ali, antes de Deus tirar Adão da sua presença, porque ele não podia mais estar com Deus, Deus fala para Adão ali, através desse sacrifício que ele faz dentro do jardim, ele fala: Adão, você escolheu perder isso aqui, você escolheu abrir mão daquilo que eu tinha feito você ser como eu. Mas olha, Adão, você vai sair agora da minha presença, mas não se preocupe, porque eu já tenho um plano para trazer você de volta para mim. Deus já tinha um plano, e ali no Jardim do Éden, Deus revela para Adão: ei Adão, eu já tenho um plano, você vai voltar para mim. Eu tenho um plano para restaurar aquilo que você perdeu. E esse plano, ele é completo na obra redentiva, redentora de Cristo. Tudo o que Jesus fez, Ele fez por nós. Porque o
homem não podia fazer. Jesus fez, ele pagou tudo, ele pagou todo o preço para que então eu e você tivéssemos o direito da nova criação. Aleluia. E o que é então essa nova criação? A palavra diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Gente, quando Jesus se encontra com Nicodemos, Jesus fala para ele: ei, para você, para todos, é necessário nascer de novo. Vos é necessário nascer de novo. O novo nascimento é uma necessidade de todo ser humano. Por quê? Porque nós já entendemos que o que aconteceu com o pecado não foi apenas algo que Adão fez. Foi o problema daquilo que a natureza dele se tornou. É um problema de natureza. Eu não sei se você tem um cachorrinho de estimação, mas se você não tem, você conhece alguém que tem, né? E muitas vezes a gente acha que o nosso cachorrinho é gente. Eu vou trazer uma revelação para você nessa matéria. O seu cachorro não é uma pessoa, ok? Ele é um cachorrinho. Mas você pode pegar esse cachorro, você pode dar nome de gente, vestir com roupa de gente, dar comida de gente, cama de gente, tratar como gente. Ele não vai virar gente. Por quê? Porque não é uma questão daquilo que você faz, é uma questão daquilo que você é. Você não tem como mudar uma natureza fazendo algo do lado de fora. Gente, a nossa natureza, ela era tão ruim, que ela não era digna de ser reparada. Ela precisava ser refeita. A semelhança de Deus se deforma, se perde com o pecado. Então Jesus vem e recupera essa semelhança na obra de redenção. A gente entende então, qual foi então o propósito da vinda de Jesus? A gente vê isso muito claro em João 10:10. Jesus fala: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, ou outras versões dizem, e a tenham em abundância. Jesus veio para que você tenha vida e a tenha de forma plena. Agora, olha que interessante, essa palavra vida, no original grego, é a palavra zoe. E você sabe o que significa zoe? Zoe significa a própria vida de Deus, ou a vida do tipo da vida de Deus. Ou seja, Jesus veio para que eu e você tivéssemos a própria vida de Deus e a tivéssemos de forma plena, plenamente. Gente, a nova criação é Deus colocando em você a sua própria vida, a sua própria habilidade e a sua própria natureza no seu espírito humano. Isso é nova criação. E eu entendo que essa nova criação, esse novo nascimento, não depende da minha performance, não depende daquilo que eu faço, depende inteiramente da performance de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se você é capaz de crer no seu coração e confessar que Jesus é o seu Senhor e Salvador, você assume sobre você essa redenção e o poder de ser feito uma nova criação. Aleluia! E nesse novo nascimento, então, o que acontece? Quando você nasce de novo, o que acontece? Em primeiro lugar, o seu espírito é recriado. O seu espírito é recriado e agora você assume de novo a natureza de Deus, assim como Adão tinha lá no início. Mas, na nova criação, como ela é uma nova criação, sabe, gente, eu gosto de acreditar que Deus ele não ia deixar barato para Satanás. Satanás vem no início de tudo e tenta bagunçar com a obra-prima de Deus, que somos eu e você, que era Adão. E Deus fala,
Você vai brincar aqui no meu território, ô Satanás? Então você vai ver o que eu vou fazer nessa nova criação. Deus faz algo melhor. Ele não apenas agora recria o nosso espírito, nos dando a sua natureza de volta, mas agora nessa nova criação, nessa nova raça, além de nós compartilharmos da natureza de Deus, agora nós temos a própria pessoa de Deus habitando dentro de nós, aleluia! Na nova criação, nós viramos a habitação de Deus. Adão, ele não tinha Deus dentro de si, ele caminhava com Deus no jardim, ele tinha a natureza de Deus, mas ele não tinha Deus dentro dele. Hoje nós, na nova criação, nós somos homens e mulheres que caminham por aí carregando Deus dentro de nós, aleluia! Nós precisamos entender a dimensão disso. A nova criação é uma raça que nunca antes existiu. Porque nunca antes existiu uma raça que carregava o próprio Deus dentro de si. Gente, Adão, ele abre mão do jardim, ele abre mão do acesso, ele abre mão da natureza, ele abre mão da presença de Deus, ele abre mão do domínio, da autoridade. Jesus vem, satisfaz o sacrifício por completo e agora coloca o jardim dentro de nós. Aonde nós vamos hoje, aonde você vai, você carrega a própria presença de Deus dentro de você. Aleluia! A nossa natureza. A nossa nova natureza agora, na nova criação, ela é recriada a partir de Jesus. Sabe o que isso significa? Olha o que Romanos 8, 29 diz, gente. Aleluia. Romanos 8, 29 diz: pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Conforme, o que é essa palavra conforme? É exatamente ser feito na forma. Aqui Paulo está falando que nós fomos criados na forma de Cristo, no molde de Cristo, a partir do molde de Cristo. Gente, se você vai fazer um bolo, você pega a forma de bolo, sim? O tabuleiro. Não importa o sabor do bolo que você quer fazer, você faz a massa. Se você assar 10 bolos naquela mesma forma de bolo, o que vai ser? Esse bolo, ele vai assumir a mesma forma. Tudo o que aquela forma é, o bolo vai ser também, porque foi criado na forma. Ei, eu e você fomos criados na forma de Cristo, da forma que Deus queria que você fosse. Ele te fez em Jesus Cristo, Ele te fez a partir dele. Tudo que Jesus é, nós somos, porque nós somos criados na forma dele, em Cristo. Aleluia! Você está entendendo aí quem você é? Essa é a matéria para trazer a sua nova identidade. Sabe por quê? Quando você é criado em Cristo, isso me diz que somos criados e recebemos uma nova identidade. Quando você é feito em Cristo, na nova criação, você recebe uma nova identidade. Aquele que está em Cristo. Cara, a gente precisa entender quem nós somos. Sabe por quê? Identidade é quem diz quem você é. O problema, gente, é que se a gente não sabe quem nós somos, a gente vai querer assumir uma identidade que não é nossa. Viver a partir de uma identidade que não é quem nós somos. Você já viu pessoas que às vezes usam identidade falsa? Apresentam uma identidade que não representam quem ela é? Às vezes nós vivemos a nossa vida inteira apresentando uma identidade falsa, uma identidade que não é quem nós somos. E por isso não estamos vivendo os benefícios e direitos daquilo que a nossa verdadeira identidade nos traz. Sabe por quê? Gente, identidade fala de acesso. Identidade fala de direitos. Identidade fala de probabilidades, identidade fala de autoridade. A identidade te dá benefícios. Por isso que você precisa saber quem você é. Gente, no reino do Espírito, assim como no nosso mundo natural, a gente tem a nossa carteirinha de identidade, que mostra quem nós somos, que mostra todas as informações que nós temos. No reino do Espírito, nós também temos uma identidade. Essa identidade se chama
em Cristo. No reino espiritual, a sua identidade é em Cristo. Jesus, ele tem uma carteirinha de identidade oficial no céu, na terra e no inferno. E essa mesma identidade que ele tem, ele te deu em Cristo. Te pergunto, gente, Deus sabe quem você é. Jesus sabe quem você é. Satanás sabe quem você é. Mas você sabe quem você é? Não existe maior impacto na vida de um homem do que a nova criação. E até que você descubra essa sua nova identidade, você não vai conseguir usufruir os direitos dela. Deixa eu te falar, tudo que te identificava antes do novo nascimento, foi anulado. Aquela velha identidade, aquele velho homem morreu, foi esquecido. E uma nova, completamente nova identidade foi te dada. Mas você precisa entender que identidade é essa. E essa identidade é em Cristo. Você está em Cristo. Sabe o que isso significa? Eu tenho aqui minha Bíblia. Eu tenho aqui um papel dentro da minha Bíblia. Tá vendo? Se eu pegar esse papel, colocar aqui dentro, você está no papel? Não, porque o papel está dentro, sim? Agora eu te falo, aonde essa Bíblia vai, aquele papel que está aqui dentro vai também, não é? As experiências que a Bíblia tem, o papel tem também, porque ele está dentro da Bíblia. É exatamente isso que aconteceu conosco. Na nova criação, nós fomos colocados em Cristo. Nós estamos escondidos nele. A nossa identidade está nele. Tudo aquilo que Cristo experimenta, nós experimentamos também, porque nós estamos em Cristo. Nossa nova identidade está em Cristo. Quando você tem a revelação de quem Jesus é, você descobre a sua identidade. Você quer saber quem você é? Do que você é capaz? Aquilo que pertence a você? Olha para Jesus. Olha para Jesus, porque é Ele quem diz quem você é. Gente, uma das maiores armas de Satanás é fazer com que a gente acredite que Deus não nos vê da maneira que Ele nos vê. Que nós não somos quem Ele diz quem nós somos. Mas em nome de Jesus, receba hoje essa palavra. O seu velho homem não é quem você é. Aquilo que você fazia antes não define quem você é. Quem diz quem você é Jesus Cristo, porque você foi criado na forma dele. A mesma identidade que ele tem, você tem hoje. Os mesmos benefícios que ele tem, você tem hoje. Em nome de Jesus, entenda isso. Gente, Paulo diz, e eu quero ler para você, para nós terminarmos. Paulo diz em Efésios, no capítulo 3, olha só, ele diz que quando nós temos uma revelação de Jesus, nós entendemos que nós fomos transbordados com o próprio Deus. Nós estamos cheios e transbordando do próprio Deus em nós. Você entende isso? Quem é Deus para você? Deus é sua salvação, redenção, paz, alegria, libertação, vitória, futuro. Ele é tudo isso em você agora, completamente transbordando. Tudo aquilo que você precisa experimentar na sua vida, você já tem agora dentro de você, completamente transbordando tudo que Ele é. Nós não temos falta de nada, absolutamente nada, porque Deus nos inundou com tudo que Ele é. Não se acostume a viver uma vida preso naquilo que Jesus já morreu para te fazer livre. Quando você descobre a sua identidade, quando você descobre quem você é, tudo que está do lado de fora, suas fraquezas, o seu pecado, as circunstâncias, elas começam a entrar na forma de quem você é do lado de dentro. Você quer viver uma vida nova? Você precisa descobrir quem você é em Cristo. Olha para Jesus. Tudo que Ele é, Ele fez em você. Você é criado a partir dEle. Aleluia, aleluia. Que você entenda isso, que você receba essa revelação no seu coração, no seu espírito, sabendo que tudo aquilo que você precisa para viver uma vida transbordante já está neste momento dentro de você. Mas você precisa conhecer a sua nova identidade em Cristo para você então viver as realidades dessa nova criação. Aleluia.